Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André Iorri, pela bondade e graça do Senhor, estamos aqui reunidos para mais um vídeo abençoado da parte do Senhor. Hoje eu gostaria de falar 10 formas que a gente pode estar orando por nossa esposa. Sabemos que casamento, não é uma coisa fácil e o marido ele deve ser um verdadeiro sacerdote do lar. O marido ele tem a finalidade de ser o líder espiritual da sua casa. E existe 10 formas que eu gostaria de abordar com vocês de como a gente, como marido, o sacerdote do lar, podemos estar orando e intercedendo por nossas esposas. E até mesmo as mulheres que me ouvem, que são esposas aqui, podem estar pedindo a Deus esse direcionamento para abençoar a sua vida. Mas antes da gente começar, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificação em todas, porque diariamente eu desejo enviar vídeos abençoados da parte do Senhor ao teu coração. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Bom, como eu tenho falado, uma das primeiras formas que a gente pode estar orando, pela nossa esposa é por amor e união conjugal. Filipenses capítulo 1, verso 19 vai dizer o seguinte: eu suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento, em todos o entendimento. É muito importante que o amor seja aperfeiçoado todos os dias entre o casal. Quanto mais dedicação o marido tiver com sua esposa, quanto mais ele orar para Deus, mas esse amor fraternal irá crescer dentro da relação conjugal. Então é de finalidade muito importante que você, sacerdote do lar, sacerdote da casa, você peça para Deus sempre unir cada vez mais você e a sua esposa e que o amor de vocês também possa crescer para que o relacionamento de vocês seja um relacionamento saudável e para que seus filhos também possam ver isso como fundamento para o dia que eles decidirem sair da casa de vocês e iniciar um núcleo familiar igual ao de vocês. A segunda forma que você pode estar orando pela sua esposa realmente é orando por sabedoria e discernimento. 1 Reis capítulo 3, verso 19 vai dizer o seguinte: dá, portanto, ao teu servo um coração sábio, que ele possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que ele possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem sabedoria, quem vem de ti, quem pode governar esse tão grande povo? Meus irmãos, a sabedoria se torna necessária dentro do lar. A Bíblia também vai dizer que uma mulher sábia, ela consegue edificar toda a sua casa, mas uma mulher tola, ela destrói. Existe realmente até mulheres que elas faltam de sabedoria para lidar com o marido, para lidar com as situações, para lidar com o filho e acabam destruindo o próprio lar. Muitas vezes pela falta de sabedoria de se comunicar e de se falar. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas dão pouca importância a ter uma comunicação assertiva, saber se comunicar. Mas se você for inteligente, você estiver ouvindo esse vídeo, aprenda a se comunicar de forma certa. E se você quiser aprender, eu fiz um vídeo aqui, entre na playlist que você vai poder aprender, Então, saber se comunicar, saber realmente discernir o momento de falar, de não falar e ter sabedoria nas situações torna-se de fundamental importância. A mulher é um dos pilares principais do lar e o marido deve sempre orar por sabedoria e discernimento. A terceira forma que você pode estar orando pela sua esposa é por saúde e bem-estar. A terceira epístola de João, capítulo 1, verso 2 vai dizer o seguinte: amado, oro na expectativa que tenhas boa saúde e que seja bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como prospera a tua alma. Como eu tenho falado, muitas vezes a pessoa pode ter um bom status, a pessoa pode ser bonita, pode ser conhecida, pode ter carros caros, casa, todas as coisas. Porém, se a pessoa não tiver bem, não tiver um bom estar, não tiver com a saúde em dia, de nada adianta.
Às vezes a gente olha pessoas extremamente ricas, milionários, até bilionários, né? Que não possuem saúde nenhuma para desfrutar de toda a sua riqueza, né? Então é importante que sempre o marido, como sacerdote do lar, possa estar orando por sua casa, orando pela saúde da sua esposa e pelo bem-estar de toda a sua família. A quarta forma que você pode estar orando pela sua esposa é por crescimento espiritual. Efésios capítulo 3, versículo 17 vai dizer o seguinte: e que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim que, arraigados e fundamentados em amor. Todos nós precisamos crescer, né, espiritualmente. Pessoas que não crescem espiritualmente geralmente passam por muitas dificuldades na vida. Algumas pessoas dizem que não tiveram orientação, não tiveram um pastor, ou a igreja até mesmo onde estão não dão suporte, mas isso não é desculpa. Deus criou o núcleo familiar, botando o homem como cabeça do lar para instruir a sua esposa e os seus filhos. E é de fundamental importância que o homem ele ensine a sua esposa e seus filhos, e que todos os dias também a esposa e os filhos se esforcem em crescer espiritualmente, como Efésios capítulo 5 vai falar, que a gente todos os dias deve buscar a estatura do varão perfeito, plenos conhecimentos de filhos de Deus, para que não sejamos induzidos ao erro e ao engano. Então, buscar crescimento espiritual todos os dias, através da oração, da leitura, do louvor, da adoração, é de fundamental importância para você, esposa que me ouve neste momento. A quinta forma que você pode estar orando por sua esposa realmente é pela proteção e segurança. Salmos capítulo 121, verso 7 vai dizer o seguinte: o Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Uma das funções do sacerdote dentro do lar realmente é trazer proteção à sua esposa e segurança. Mas sabemos, irmãos, que nem tudo a gente consegue fazer. Existem situações que a gente foge do nosso controle e a gente não sabe se a nossa esposa vai estar segura ou não. E uma boa forma de fazer isso é todos os dias, ao levantar e ao deitar, você como sacerdote da casa, a primeira porção do seu dia é estar orando pela sua esposa e pelos seus filhos. Ore para que Deus proteja ela durante o dia dela e dê segurança, seja ela que esteja no trabalho ou em casa, ou em qualquer outro ambiente. É da fundamental importância, né, de suma importância, em outras palavras, que o sacerdote ore por isso. E também você, esposa, não esqueça de pedir a proteção de Deus. Existem muitos testemunhos na igreja e fora de mulheres que tiveram livramentos, né, realmente de morte e outras coisas, por conta de orações. Então, orar em todo tempo se torna fundamental. A sexta forma que a gente pode estar orando pela nossa esposa é pedindo paciência e perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz o seguinte: pelo contrário, sede bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo, né? Um casamento, um relacionamento, irmão, ele não consegue se manter vivo se não houver o perdão. A verdade é que sempre iremos errar em alguma coisa. É impossível que a gente não erre, né? É impossível que a gente não cometa falhas. Então, quando isso acontecer, tenha um coração misericordioso e compassivo. Perdoe, assim como Cristo perdoou, e tenha paciência. Saiba que nem todas as pessoas pensam como você. Eu já tenho falado aqui nos vídeos que existem 4 temperamentos e é importante que você estude sobre eles para que você aprenda a se entender. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas por que isso? Porque isso significa inteligência emocional e muitas pessoas fracassam nos relacionamentos porque não estudam sobre inteligência emocional. Existem 4 temperamentos: o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Estude sobre isso e aprenda. Então entenda que ninguém pensa como você, agirá como você. Então tenha paciência e ore e espere em Deus. A sétima forma que você pode estar orando pela sua esposa realmente é pedindo força
e coragem. Josué capítulo 1, verso 19 vai dizer o seguinte: Ora, não te ordenei, sede forte e corajoso? Não temas e não te apavores, quando Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. É muito importante que o marido ele sempre esteja orando pela sua esposa por força e coragem. Existem situações que são verdadeiramente desafiadoras e parece muitas vezes que o inimigo se levanta, as muralhas são gigantes demais, né? E parece que seremos aniquilados e não iremos conseguir passar na situação. Mas você, marido, deve interceder por sua esposa, pedindo para que o Senhor fortaleça ela. A Bíblia diz: diga ao fraco, ele é forte. Porque é no momento de fraqueza, ou seja, no momento que nós buscamos o Senhor, é que nós mais estamos fortes. Então, força e coragem tem que estar em suas orações pela sua esposa, sacerdote. A oitava forma que você pode estar orando pela sua esposa é realmente pelo propósito e direção. Provérbios capítulo 22, versículo 6 vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando ela for idosa, ela não irá se desviar dela, né? E sempre o marido deve orar para que o propósito de Deus na vida da sua esposa, né, seja muito claro. Porque quando o propósito não está claro, a direção pode se pegar de forma errada. Quem não sabe para onde vai ou que caminho serve, todo lugar está muito bom. E isso não é verdade, irmãos. Uma pessoa que não tem um objetivo na vida, uma pessoa que não tem uma direção na vida, uma pessoa que não teve uma maternidade boa, uma paternidade dentro do lar, ela não sabe qual direção tomar. E às vezes ela pode ficar dando voltas em sua vida e não ter um crescimento, né? E se tornar uma pessoa de sucesso. É de fundamental importância que o sacerdote ore, que o sacerdote mostre a direção muitas vezes e o propósito de Deus para com a sua esposa, pois ele é o cabeça e um dia Deus cobrará dele tudo isso. A nona forma que você pode estar orando pela sua esposa é pela alegria e gratidão. Filipenses capítulo 4, verso 4 vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. É muito importante que o sacerdote seja exemplo dentro do lar de alegria e gratidão, ensinando a sua esposa e orando para que ela sempre tenha um coração alegre e grato ao Senhor. Existem muitas pessoas que vivem debaixo de tristeza e não sabem agradecer, né? Aquele que não agradece pelo que tem, reclama pelo que não tem, não está pronto para viver o próximo nível com Deus. Muitas pessoas travam na sua vida espiritual, não recebem as bênçãos de Deus, os milagres, as promessas, exatamente porque são pessoas ingratas. E a ingratidão é uma coisa terrível, irmão. É uma coisa horrível, porque pessoas ingratas não agradecem por nada. Então, sempre que você for orar, mulher de Deus, seja uma pessoa grata. Agradeça pelo seu marido, agradeça pela sua família, agradeça pela sua casa, pelo seu alimento e tudo que Deus te deu. Porque se você não tem condição de agradecer pelo que você possui e ainda reclama pelo que não tem, você não viverá o próximo nível. E sempre estará vivendo as mesmas coisas, porque Deus detesta pessoas ingratas. Então, marido, sempre ore pela sua esposa e seja um modelo e um exemplo. Nada é mais importante dentro do lar do que você, marido, ser exemplo dentro do lar. Muitas vezes o marido ele quer que a esposa siga ele, mas ele dá um mau testemunho. Isso não funciona. Que você possa sempre dar um bom testemunho através de palavras e oração. Seja também uma pessoa grata e uma pessoa alegre no lar. A 10ª e última forma que você pode estar orando pela sua esposa é pelo um relacionamento saudável, exatamente. Romanos capítulo 12, versículo 18 vai dizer o seguinte, né? Empreendeis todos os esforços para viver em paz com todos. Existem pessoas que às vezes são turronas, pessoas que não querem perdoar, pessoas que não têm paciência e elas não querem abrir a mão, não querem ser flexíveis. Não existe, irmão, um relacionamento onde sempre um está certo, alguém precisa abrir a mão, alguém precisa ser paciente,
alguém precisa ser misericordioso. E Romanos capítulo 12, versículo 18 diz isso. Empreender todos os esforços. Não é algum, irmão, é todos esforços para viver em paz. Então, em outras palavras, tudo que depender de você, mulher de Deus e homem de Deus, para viver em paz com seu marido, com sua esposa e com os relacionamentos da sua casa e outras pessoas, você deve procurar paz, mesmo que isso signifique, naquele momento, você deixar de exercer os teus direitos por causa de outra pessoa. Eu sei que existem pessoas que às vezes são turronas, pessoas que são cabeça dura, arrogantes, mas às vezes para que se mantenha uma paz dentro do lar, dentro da casa, nos relacionamentos com os parentes e famílias, abra mão do seu direito. A Bíblia fala que, bem-aventurados são os pacificadores do reino de Deus. Existe uma bênção especial para aquela pessoa que procura pacificar as situações e viver em harmonia com todas as pessoas. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento para que o Senhor desperte no coração de todo homem que me ouve, todo sacerdote, todo marido, a posição de sacerdote do lar, que ele possa estar orando diariamente por sua esposa, melhor dizendo, que ele possa sempre orar por ela, de manhã, de tarde, de noite, em todo o tempo, para que ela venha a ser uma bênção, Senhor, que ele ore por sua casa, que ele ore para que ela sempre seja uma pessoa amável, que a situação do casal sempre seja unida, que ela seja uma mulher sábia, com grande discernimento, que sempre esbanje de muita saúde e bem-estar, que ela cresça na graça e no conhecimento. Eu oro, Senhor, também para que esse homem ore pela segurança da sua esposa, pela paciência e perdão, força e coragem, propósito e direção, alegria e gratidão, e que esse relacionamento seja um relacionamento saudável e abençoado pelo Senhor, porque não existe oração sem resposta. Por isso, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, te abençoe, eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e me ajudar a compartilhar. Eu sou o pastor André Iorra e eu te abençoo hoje em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.